Eu queria Sim. começar por me apresentar. O meu nome é Cátia Ferreira, sou psicóloga clínica e da saúde e sou uma das fundadoras do projeto Reconhecer-te. Eu gostaria, para quem está a entrar agora também, falar um bocadinho da doutora Ana Souza para acompanhar o seu excelente trabalho nas redes sociais, nomeadamente no Facebook, é só colocar Ana Souza Nutricionista, correto? E no Instagram. Exatamente. E no Instagram também, Ana Souza _nutricionista, e para seguir o seu maravilhoso trabalho, porque eu sigo, portanto, nas redes sociais e nós aqui recomendamos plenamente para quem precisar de ajuda. Certo. Obrigada, Kátia. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Pronto, eu sou nutricionista clínica. A minha grande área de atuação é o emagrecimento, portanto trabalho muito com senhoras que pretendem emagrecer. E pronto, e a fome emocional no fundo também faz parte um bocadinho desse processo. Exatamente, exatamente. Doutora Ana, se me permite, eu gostaria de introduzir este tema por começar mesmo sobre o que é a fome emocional. E antes de lhe passar a palavra, se me Sim. permite, eu gostaria de definir a fome emocional de forma muito breve, aqui para introduzir o nosso direito, e dizer que a fome emocional é quando uma pessoa tenta compensar uma emoção ou um sentimento através da comida. E Exato. normalmente, não é? A fome emocional não é um transtorno, ok? É importante clarificar isto. Mas normalmente a pessoa come porque está transtornado, ou seja, está extremamente ligada às emoções negativas. Ou seja, a pessoa come porque está triste, a pessoa come porque tem raiva, a pessoa come, normalmente está associada a emoções com conotação negativa. Mas é importante referir também, doutora Ana, se me permite, que também está associado a emoções positivas. Normalmente surge a crença de merecimento, ou seja, eu vou comer porque mereço. Ou seja, por exemplo, eu estive bem numa prova e vou compensar isso com a comida. E passando-lhe assim a palavra, eu gostaria de passar com uma questão, que é o seguinte: o que é que leva as pessoas a recorrerem, quando querem compensar uma emoção, uma determinada emoção, a alimentos altamente calóricos? É isso mesmo, Kátia, que estavas a dizer. Portanto, a fome emocional está ligada muitas vezes a essas situações de ansiedade, tristeza, stress também, às vezes temos muito trabalho, estamos estressados. E por momentos de felicidade, lá está, como um prémio, também acontecem essas situações. E é muito isso que nos leva a ir para alimentos menos saudáveis, a compensar. Portanto, nós vamos para os doces, vamos para os salgados. Portanto, a fome emocional é compensada não com uma alimentação saudável, mas com uma alimentação mais rica em açúcares ou mais rica em gorduras. Exatamente, doutora Ana. E quais são normalmente os sintomas, assim no geral, Sim. da fome emocional? Os sintomas são esses, ou seja, nós temos que perceber, se calhar aqui um bocadinho voltando atrás, aquilo que é fome emocional, está bem? Portanto, a fome emocional não surge da vontade ou da necessidade de comer, ok? Portanto, nós comemos porque temos fome, porque estamos há muitas horas sem comer e porque o nosso organismo tem necessidade de comer. Enquanto a fome emocional não é isso que acontece. Muitas vezes nós já comemos, portanto, à partida já estaríamos satisfeitos, mas temos aquela necessidade de ir comer outra coisa, um doce, um açúcar, uma gordura, uma batata frita, pronto, vem um bocadinho por aí. As causas, temos que saber reconhecê-las, não é? Temos que saber olhar um bocadinho para nós, está bem? E tentar perceber o que é que nos está a levar a ter aquela ação, aquele comportamento. Muitas vezes sozinhos este reconhecimento é difícil, daí muitas vezes o psicólogo ter um papel muito fundamental a ajudar-nos a reconhecer essas causas.
Certo. E eu gostaria, se me permite, acrescentar precisamente isso, que é muito um trabalho de equipa, entre o psicólogo também e o nutricionista, não é? Porque normalmente é inconsciente a fome emocional, não é? Como estava a referir e muitíssimo bem, do ponto de vista psicológico, quando nós temos a fome física, não é? A fome é consciente, nós tendemos a escolher alimentos de forma consciente, porque temos, lá está, é uma necessidade fisiológica. Enquanto que quando temos fome emocional, nós já não, como é tão inconsciente, é mais um impulso, já não tendemos a escolher os alimentos corretos. Portanto, daí, não é, a necessidade do trabalho e de identificar as causas. O que eu gostaria de frisar aqui, do ponto de vista psicológico, doutora Ana, se me permite, é precisamente isto. No acompanhamento psicológico, quando identifica-se a causa, é importante salientar que a causa nunca é a emoção, mas é a forma desajustada que a pessoa lida ou gera uma determinada emoção, o que está a sentir. E como a doutora Ana estava a referir, e muitíssimo bem, quando nós, ou seja, quando nós tentamos compensar com algum alimento, deve-se a algum acontecimento, que pode ser, por exemplo, no trabalho, um problema no trabalho, e isso gera imensa ansiedade e, portanto, e pode levar à fome emocional. Portanto, e um dos sintomas que é a ansiedade, precisamente, como o arrependimento e o sentimento de culpa, porque depois das pessoas ingerirem determinados alimentos calóricos, ou têm esse sentimento, sentem-se culpadas, não é mesmo, doutora Ana? Sim, exatamente, sim. Isso também é frequente quando temos estas situações de fome emocional. Portanto, após a ingestão do alimento, a pessoa, por norma, reconhece que errou e vem o sentimento de culpa, está bem? E depois também é preciso saber fazer essa gestão dessa emoção. Exatamente. O que eu gostaria também aqui de frisar, doutora Ana, é que, por exemplo, a fome emocional pode ser o ponto de partida para a compulsão alimentar e também para outros transtornos alimentares, nomeadamente a obesidade, anorexia, bulimia. Portanto, isto pode ser um gatilho, se me permite a palavra, para, de facto, originar outros transtornos alimentares. Sim, sim. Embora, como referiu e muito bem, a fome emocional não é nenhum transtorno alimentar, não é disso que se trata, mas sim, pode impulsionar aqui, se nós não conseguirmos travar esta fome emocional a tempo, se não conseguirmos perceber que estamos a ter, o que estamos a fazer não é fisiológico, portanto, não é uma necessidade fisiológica, mas sim emocional, estamos a recuperar aqueles alimentos de forma emocional, sim, poderá ser aqui um gatilho para outras situações, como a obesidade e outros transtornos alimentares. Exatamente. Uma questão que eu gostaria de colocar, doutora Ana, é, por exemplo, de que forma é que a fome emocional pode interferir, por exemplo, no processo de emagrecimento? Certo. Interfere bastante. Porquê? No fundo, nós estamos, aquilo que estava a dizer, nós não estamos a comer por necessidade, portanto, não vamos escolher alimentos que são mais saudáveis, não vamos pôr uma peça de fruta, não vamos comer um iogurte, mas vamos compensar com produtos mais ricos em açúcares e mais ricos em gorduras. Portanto, isso vai logo afetar o nosso dia alimentar, as nossas calorias diárias, ok? Portanto, estarmos a dar mais calorias ao nosso dia, estando a dar mais açúcares, mais gorduras, só nos vai prejudicar em termos de perda de peso e não vai ajudar, como é óbvio. Exatamente. Por exemplo, relativamente quando estamos no processo de emagrecimento, há dietas radicais que são sugeridas às pessoas. De que forma é que isso pode impulsionar para a fome alimentar, emocional, perdão? De que forma, ou seja, as dietas podem interferir ou podem dar origem à fome emocional? Sim, dietas mais restritivas podem causar stress e muitas vezes causam stress. As pessoas ficam estressadas porque não podem comer determinados alimentos e esse stress vai desencadear, vai nos levar à fome emocional.
Portanto, as pessoas chegam a um ponto de podem aguentar uma semana, 15 dias, um mês, a fazer uma dieta mais restritiva, mas vai chegar ali a um ponto que vão começar a fugir para estes alimentos mais ricos em calorias e em açúcares e em gorduras, porque estão privadas deles. E muitas vezes, quando nós privamos alguém de determinados alimentos, elas mais rapidamente têm a necessidade, sentem a necessidade de os comer, e o stress que muitas vezes elas ficam por estarem condicionadas a determinados alimentos. Muito bem, muito obrigada. Doutora Ana, nós temos agora uma questão. Prefere responder ao fim ou respondemos agora? Como preferir, podemos responder agora, não há problema. Pronto, então temos aqui uma questão da Isa Galvão e ela questiona se há alimentos que potencializam a fome alimentar. Se há alimentos, determinados alimentos, que nos podem potenciar a fome emocional. É assim, não há alimentos específicos. Claro que nós sabemos que alimentos ricos em açúcares, se nós começarmos o nosso dia alimentar com alimentos ricos em açúcares, temos tendência a comer açúcar ao longo do dia. Temos mais necessidade, ok? Isso está estudado, está provado que acontece. Agora, não existe um alimento específico que despolete este tipo de fome. São mesmo causas, portanto, nós vamos comer um açúcar, nós vamos comer uma gordura, porque temos aqui algum fator que nos rodeia, não é? Que pode ser, lá está, a tristeza, como já falamos, o stress, por algum motivo, algum problema às vezes familiar, algum problema no trabalho, que vai desencadear, não propriamente um alimento em si. Oh, muito obrigada. Obrigada também à Isa Galvão por ter questionado. Eu queria também fazer aqui referência quando nós falamos da alimentação e também isto poderá vir, por exemplo, da infância, ou seja, da história, ou seja, da forma como nos alimentamos na infância pode interferir com a fome emocional em adulto? Sim, isso pode acontecer. Portanto, é uma frase muito utilizada, nós somos aquilo que comemos, não é? E claro que a nossa infância, aquilo que nos é incutido na infância em termos de alimentação, pode influenciar na fase adulta a fome emocional e potenciar que sejamos mais predispostos para isso. Exatamente. Porque, doutora Ana, corrija-me se eu estiver errada, porque o trabalho, por exemplo, na área da nutrição, muitas vezes é reeducação alimentar e isso tem a ver com a história, não é? A nossa história passada de como nós lidamos com os alimentos. E na parte psicológica também é isso, nós reconstruímos muitas vezes crenças e também auxiliamos no processo de alteração de hábitos e entrando aqui um bocadinho para as pessoas perceberem qual é o papel, não é, do psicólogo e neste caso da nutricionista, o que é que podemos fazer para ajudar as pessoas que têm fome emocional? Sim, lá está, é isso que estava a dizer, portanto, é muito comum, portanto, vir de trás, às vezes vem da infância, portanto, nós temos de ter aqui sempre muita atenção com as crianças, com aquilo que lhes é passado em termos de alimentação, os hábitos, porque isto tem muito a ver, como estava a dizer, com uma reeducação alimentar. Está bem? Isso é a base sempre da nutrição. Passa sempre pela reeducação alimentar. E isso é muito importante. É muito importante a parte da reeducação alimentar. Tanto em crianças como depois mesmo nos adultos. Exatamente, e também a parte psicológica, não é? E comportamental, não é? A reconstrução de determinadas crenças e também a reconstrução da relação entre a emoção e o alimento é extremamente importante ser trabalhado na parte da psicologia, daí estas áreas se cruzarem muito bem. Doutora Ana, nós temos aqui, penso eu, um comentário, uma questão.
também é Sim. novamente da Isa Galvão. Já ouvi dizer que certos alimentos provocam reações químicas ou bioquímicas no cérebro e que nos levam a estados de ansiedade, adição mais fortes. É possível, certo? Sim. Do ponto de vista cerebral, há de facto, e a doutora Ana pode comprovar isso, alimentos que nos promovem, não é? Certas reações que nos provocam. Quais são esses alimentos, doutora Ana? É possível especificar? É assim, de uma forma geral, são aqueles alimentos que já fomos falando que são os que nós levamos para a fome emocional. Portanto, são os alimentos mais ricos em açúcares, mais ricos em gorduras, que de uma forma geral despoletam essa reação. Pronto, é possível, portanto, a senhora tem razão, é possível, mas aquilo que maioritariamente que nos leva à fome emocional são mesmo estas causas que já falamos de stress, de ansiedade, são sempre mais fortes do que propriamente qualquer alimento que possa estar associado a este processo bioquímico. E se me permite também acrescentar, doutora Ana, o que, e tentando responder à questão da Ida Galvão, normalmente quando ingerimos esses alimentos com mais açúcar e com mais gordura, nós pensamos que a curto prazo vai ou seja, acalmar, a curto prazo acalma, mas pelo contrário pode acelerar a ansiedade, pode acelerar, portanto, a motivação para comer e ingerir mais esses alimentos, ou seja, nunca ajuda, não é? É aquela situação de que nunca ajuda, pode aparentemente, em curto prazo, criar a sensação de bem-estar. Mas exatamente, por isso é que as pessoas recorrem muito a esses alimentos quando estão estressadas ou tristes ou felizes, porque são alimentos que lhes dão prazer, que as acalmam, que lhes dão uma sensação de bem-estar. Certo. Doutora Ana, temos aqui mais uma questão da Luísa, penso que é Luísa Moreira. Porque é que a fome emocional não se reflete numa pessoa que pretende engordar? Por exemplo, uma pessoa que pretende engordar, por vezes come muito e não há aumento de peso. Ok, porque é que a fome emocional não se reflete numa pessoa que pretende engordar, é isso? Sim, sim. Ok. Por norma, as pessoas que pretendem engordar têm uma alimentação muito saudável. Regra geral, aquilo que eu vejo pelos meus utentes, são pessoas que se alimentam de alimentos pouco calóricos ou pouco ricos em gordura. Não quer dizer que seja assim com toda a gente, como é óbvio, há sempre exceções, não é? Mas também são pessoas que não conseguem engordar porque têm um metabolismo muito acelerado e muitas vezes, mesmo comendo alimentos mais calóricos ou mais ricos em açúcares, como o metabolismo está tão acelerado, conseguem facilmente degradar esses açúcares e essas gorduras que ingerem. Muito bem. Muito obrigada pela questão. Exatamente. E falando um pouco para as pessoas que nos estão a ver, doutora Ana, quais são, o que é que nós podemos, de que forma é que podemos ajudar agora neste direto as pessoas a identificarem se têm ou não fome emocional? Quais são os sinais no nosso corpo? Ok. Os sinais são muito simples, ou seja, quando nós acabamos de comer e nos apetece algo, está bem, que seja, lá está, um produto rico em açúcar ou em gordura. Por exemplo, nós acabamos de almoçar, fizemos uma refeição completa e depois acabamos o almoço e dizemos, mas agora ia um geladinho ou ia uma sobremesa, ok? Isto é um sintoma de fome emocional. Se a nossa fome fosse somente física, nós tínhamos almoçado e não tínhamos tido esta vontade de comer algo mais. Ok? Isto é um sintoma e é um sintoma muito importante e dá-nos logo aqui um alerta. Ok, se eu acabei de comer, fiz uma refeição completa, saudável e está-me a apetecer agora aqui comer mais qualquer coisa, é sinal que esta fome deixa de ser física e passa a ser emocional. Ok, muito bom. É isso mesmo, doutora Ana. Temos aqui mais uma questão da Vanessa Cardoso. Como contrariar, do ponto de vista da nutrição, a fome emocional?
Ok. Há estratégias que nós podemos utilizar para essas situações. Ok? Se nós acabamos de fazer uma refeição principal, um lanche, o que for, e estamos com aquela sensação de comer algo mais, há certos alimentos que podemos procurar para tentar combater aqui esta falta. Não é deixar de comer, pode ser, também pode ser, mas podemos, por exemplo, recorrer à água, portanto, beber água, pode ser uma forma de enganarmos aqui e tentarmos camuflar aqui esta fome emocional. Outra coisa que eu muitas vezes utilizo também até nas minhas consultas são as gelatinas. Portanto, aquelas gelatinas zero, não têm açúcar, mas no fundo, em termos de palato, elas são doces. Pode ser outra forma de combater aqui esta fome emocional. Em vez de procurarmos um alimento altamente rico em açúcares, combatemos com uma gelatina que é pouco calórica, tem pouco teor de açúcar e tentamos enganar aqui um bocadinho esta fome emocional. Muito bem. E se me permite acrescentar, doutora Ana, aqui na parte da psicologia, o trabalho centra-se muito na terapia cognitiva comportamental, ou seja, mais na psicoeducação, também o trabalho na ansiedade, o trabalho também no autocontrole, muitas vezes na autoestima também, depois também na ligação entre a emoção e o alimento, na criação, que também penso que aí a nutrição também faz, na criação de novos hábitos e também de estratégias, lá está, como a doutora Ana estava a referir e muito bem, de estratégias que podem de facto ajudar as pessoas, portanto, a identificar as causas e também estratégias para conseguirem lidar e gerir as emoções e dessa forma conseguirem ter um maior controle. Nunca esquecendo que cada caso é um caso, doutora Ana, não é mesmo? Portanto, exatamente. Depende muito das características, tanto psicológicas, físicas, das pessoas, não é? E também sociais, acaba por interferir todas estas componentes na identificação da fome emocional. Exatamente, sim. Isto que eu estava a dizer são pequenas estratégias que podemos adotar para tentar enganar a fome emocional. Não quer dizer que estamos a resolver, não é? Portanto, isso já implica realmente, se calhar, um acompanhamento da parte da psicologia, porque aí são vocês que conseguem interferir e fazer essa gestão das emoções, da emoção com o alimento, que já não nos cabe a nós, enquanto nutricionistas, fazer essa gestão, porque não sabemos, não é? Exatamente, aqui é um trabalho, como eu disse ao início, é um trabalho muito de equipa, não é? Nós trabalhamos muito em equipa, lá está, uma mais na vertente comportamental e outra parte mais na alimentação e na alimentação mais saudável. Exato. Doutora Ana, aqui para nós finalizarmos, para quem tem fome emocional e procura o seu trabalho, onde é que podemos encontrar a doutora Ana? Então, eu faço consultas online, portanto, conseguem através das minhas páginas profissionais, Facebook e Instagram, chegar até mim. E depois faço também consulta presencial aqui na zona da Maia, na Clínica Med Prime. E pronto, e através ou das páginas ou através da clínica conseguem chegar até mim. Muito obrigada, doutora Ana. Só estou a ver se alguém quer fazer mais alguma questão. Entretanto, sim. Para nós finalizarmos, enquanto as pessoas também pensam, se querem fazer as últimas questões, eu quero novamente agradecer. Foi um enorme gosto poder partilhar consigo este direito. Foi um maior gosto e espero mesmo que as pessoas que nos estejam a ver acompanhem o seu trabalho e depois este direito também vai estar disponível nas redes sociais para poderem ver a outra hora, no outro dia, e queria-lhe agradecer mesmo em nome da equipa, reconhecer-te por ter aceito este convite e por falar deste tema que é tão importante e às vezes as pessoas não sabem qual é a origem de um transtorno alimentar e hoje falamos sobre isso. Portanto, eu agradeço mesmo muito a sua presença, doutora Ana. Obrigada eu também, doutora Kátia. Espero que as pessoas também sigam o seu trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Ana. Foi um enorme gosto poder partilhar consigo este direito. Obrigada e eu e um beijinho para todos.
Um beijinho. Ah, ok, peço desculpa. Tenho aqui só uma questão. Não sei Sim. então diz o seguinte. Pensa que é aqui. Exatamente. Nas dietas existe muito o dia do lixo. Queria saber a importância desse dia. Ou seja, relativamente penso que há a fome emocional. Ou seja, de que forma é que Exato. não é, o dia do lixo interfere com a fome emocional, ou se está ligado ou não. Penso que é essa a questão. Sim. Para começar, eu gostava de explicar um bocadinho esse dia do lixo. Eu, por exemplo, mas é a minha forma de trabalhar, eu nas minhas consultas eu não dou propriamente um dia do lixo. Porquê? Porque por norma é um dia que as pessoas fazem a geneira de manhã à noite. Pronto, e acaba por se tornar um dia muito pesado e interferir com o trabalho todo de uma semana. No entanto, aquilo que eu combino com as minhas pacientes é, sempre que elas quiserem, sempre que lhes apetecer, lá está, vem da fome emocional, esta vontade, sempre que elas tiverem a vontade de comer um doce, um alimento mais processado, umas batatas fritas, têm a liberdade para o fazer, está bem? Quando lhes apetecer, lá está, quando vier essa vontade, essa fome emocional, não propriamente escolher um dia, porque muitas vezes o que acontece quando nós damos um dia e definimos, por exemplo, olha, o sábado é o dia do lixo, as pessoas acabam por fazer as neiras ao sábado e depois durante a semana, se tiverem um dia em que estão mais chateadas, que tiveram algum problema, acabam por também nesse dia acabar por cometer as neiras. Portanto, eu não defino propriamente um dia com elas, mas dou-lhes a liberdade, claro, de sempre que tiverem essa necessidade, sempre que sentirem a necessidade, ou por estarem chateadas, ou por terem um dia mais complicado, de fazerem o tal lixo, a tal asneira. Exatamente. E temos aqui outra questão, que é, se Sim. devemos evitar a fome emocional, não é perigoso haver esse dia? Lá está, acho que já ou seja, se Sim, deveremos... se é perigoso haver o dia do lixo, não é? Por causa, para conseguirmos evitar e controlar a fome emocional. Sim, porque acaba por ser um dia que acabamos por descompensar, digamos assim, ao longo de várias refeições. Sim, e por norma nesses dias a ingestão calórica acaba por ser muito grande e acabamos por ingerir muitos açúcares e muitas vezes também é complicado depois voltar a entrar no ritmo da dieta. Portanto, de voltar a deixar os açúcares e voltar a entrar na alimentação saudável. Exatamente. Portanto, lá está, a fome emocional é uma fome muito inconsciente, não é uma necessidade do nosso corpo, é uma resposta a um fator de stress normalmente, não é? A um acontecimento do nosso dia a dia. Portanto, doutora Ana, acho que não temos mais nenhuma questão. Acho que está tudo, exatamente. Eu agradeço, vou agradecer sempre a sua presença. Muito obrigada. Sigam o trabalho da doutora Ana nas redes sociais e revejam este direito e a doutora Ana estará disponível também, certamente, para vos ajudar. Claro, Muito claro, obrigada, doutora Ana. Foi um gosto. Obrigada. Obrigada, doutora Cátia. Obrigada e um beijinho para todos que estiveram a assistir. Muito obrigada a todos que estiveram-nos a acompanhar. Obrigada.